Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo com um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz essa noite, nós queremos ouvir a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, o Senhor que fala ao nosso coração. Nós nos abrimos à profundidade da Tua palavra, Senhor. Fala a cada um de nós conforme necessitamos, é o que eu lhe peço em Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. O tema que Deus colocou no meu coração para essa noite é o seguinte: voltando a Jerusalém. Voltando a Jerusalém. E a palavra do Senhor mostra claramente, Esdras é um dos livros maravilhosos da Bíblia, e Esdras volta juntamente com um grupo de pessoas do cativeiro que estavam em Babilônia. O profeta Jeremias profetizou esse cativeiro, e eles então ficaram lá por um determinado período de tempo, e depois desse período, o rei da Babilônia disse para que eles podiam voltar para Israel, para Jerusalém. E eles então, um grupo de pessoas, nós não temos ideia de quantas pessoas aproximadamente, a Bíblia cita aqui algumas coisas, mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Mas um grupo de pessoas voltou à cidade, e para a sua tristeza, Jerusalém estava totalmente destruída. Jerusalém tinha sido destruída pelos inimigos, enquanto o povo de Israel estava cativeiro na Babilônia. E eles então, esse grupo de pessoas que voltou com Esdras, eles se deparam agora com uma situação muito complicada. Por quê? Porque a cidade do grande rei, a cidade de Davi, a cidade onde Deus disse que estabeleceria o seu trono, essa cidade estava totalmente destruída. E agora aqueles homens sentem no coração o desejo de reconstruir a cidade. Interessante observar que houve turmas que vieram de Babilônia, e Esdras veio no primeiro grupo, no primeiro ajuntamento, Neemias veio depois. E quando nós começamos a observar, nós começamos a ver o desejo desses homens de reconstruir Jerusalém. Jerusalém, uma cidade escolhida, uma cidade predestinada a ser o trono, a ser o local onde o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, voltará e se assentará no trono ali em Jerusalém. Mas essa cidade estava destruída. E eu fico a imaginar qual foi a tristeza daqueles homens e daquelas mulheres e daquele povo ao verem isso. Porque a Bíblia diz que os muros estavam caídos, o templo tinha sido destruído. Quando eles foram levados cativos, diz a Bíblia que Ciro, ele destruiu completamente o templo de Jerusalém. O templo de Salomão estava completamente destruído. E havia agora o desejo no coração daqueles homens de reconstruir aquilo que havia sido destruído. Interessante observar que eles observaram que havia pessoas na terra, embora a cidade estivesse destruída, embora o local estivesse todo queimado a fogo, havia pessoas na terra, e pessoas que não desejavam que isso acontecesse. E quando eu comecei a ver o texto e buscar em Deus uma palavra para esta noite, o Senhor começou a mostrar esta situação de Jerusalém, e começou a mostrar a situação, porque Jerusalém é uma figura da igreja.
Quando nós olhamos para a igreja, é por isso que o Espírito Santo tem se manifestado no nosso meio. E eu quero que você essa noite saiba disso. O Espírito de Deus se manifesta nesse lugar, amém? E Ele não se manifesta não para que nós possamos sair daqui tristes, não para que nós possamos sair daqui pensativos no sentido de culpados, mas Ele se manifesta no nosso meio para nos levarmos mais perto dEle, amém? Para mostrar para aqueles que precisam que há um Deus que está de braços abertos, pronto a perdoar o pecado, pronto a trazer de volta aquele que está longe, amém? Ele tem se manifestado. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Ele tem se manifestado nesse lugar. Você não tem percebido isso, é porque você precisa acordar. E é por isso que o Espírito de Deus tem falado, é por isso que Ele tem clamado, é por isso que Ele tem falado dessa maneira a nós, porque Ele ama, porque Ele nos quer. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes. Ele tem ciúmes de nós. Ele quer nos para Ele, amém? Quando Ele vê que o filho seu está se desgarrando, quando Ele vê que o filho seu está indo por um caminho que não deve, Ele clama, Ele chora, Ele grita, dizendo: volta para mim, eu quero você só para mim. E o Espírito de Deus tem feito isso nesse lugar. Se você não tem percebido isso, você precisa acordar. Deus tem levantado um povo, amados. Deus está levantando um povo que vai louvar e adorar como deve ser adorado e louvado, amém? E essa chega agora e vê essa situação. Se o templo, o local mais sagrado de todo o povo judeu, ele vê esse local totalmente destruído. O lugar onde Deus se manifestava, a Shekinah do Senhor cobria aquele lugar, invadia aquele lugar. A Bíblia diz que os sacerdotes não podiam permanecer em pé naquele lugar, estava a glória que se manifestava ali. E Esdras olha para aquilo agora e vê tudo aquilo em ruínas, em pedaços. As colunas que foram colocadas por Salomão estão caídas, destruídas, levadas embora, na verdade, porque eram feitas de bronze. Tudo estava destruído, caos. O caos. E Esdras propõe no seu coração restaurar o templo, restaurar a cidade, restaurar o lugar. Deus tem proposto restaurar a sua igreja nesses dias. Porque assim como aquela cidade representava o lugar da habitação de Deus, a igreja hoje é o lugar da habitação de Deus, amém? Deus habita no meio do seu povo, aleluia! Deus habita no meio da sua igreja. Mas assim como Esdras encontrou aquela cidade destruída, infelizmente também a igreja precisa ser restaurada. A igreja precisa ser restaurada. A igreja andou por caminhos, e não muito tempo depois de Jesus voltar, Jesus indo embora, não. 100 anos depois que Jesus partiu, a igreja começou a se desviar do caminho. E quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos que ela se desviou tanto, e ela tem ainda se desviado tanto, mas Deus ele irá trazer de volta a sua igreja para o seu caminho, amém? E assim como Esdras fez, nós precisamos entender, nós precisamos compreender, porque isso tudo a Bíblia diz que o que foi escrito foi deixado a nós, para que houvesse ensinamento para nós, houvesse exemplo para nós. A palavra de Deus diz que ela é correção para nós, e essa correção não é pegar uma vara simplesmente e dar umas varadas, não, é corrigir, pôr de volta no caminho. É esse o sentido da palavra, amém? Corrigir é trazer de volta para o caminho que eu preciso estar. É isso que a palavra de Deus fala, e nós precisamos entender isso. Mas é interessante observar como é que Esdras fez isso, porque como eu disse há pouco, tudo é uma figura. A Bíblia é cheia de figuras, de tipos. Tipo é uma sombra daquilo que aconteceria ou daquilo que irá acontecer. E aqui nesse capítulo 3, nesses 3 versículos, nós
nós temos uma sombra de como a igreja precisa ser restaurada. Assim como Jerusalém e o templo precisavam ser restaurados, a igreja também precisa ser restaurada. Amém? Como é que Esdras fez isso? Como é que Esdras começa a restauração ou a reconstrução? Qual foi o primeiro passo que Esdras deu? E isso é muito importante que nós entendamos isso. Porque ele nos mostra os passos que nós devemos dar em direção à restauração. Amém? A igreja precisa voltar a ser aquilo que sempre devia ter sido, ou que um dia foi, lugar da presença de Deus. Amém? Lugar onde Deus se manifesta, lugar onde Deus fala, e não simplesmente um local para show, não simplesmente um lugar para entretenimento, não simplesmente um lugar onde a gente vem passar algumas horas, porque nós não temos o que fazer, então vamos lá. Não! A igreja não é isso. A igreja é o lugar onde o povo de Deus se reúne para se encontrar com Ele. Amém? Aleluia! E a Bíblia diz que as orações que fossem feitas nesse lugar seriam ouvidas pelo Senhor. A igreja não é um mero teatro. A igreja não é um salão de entretenimento. A igreja não é clube. A igreja é lugar da manifestação do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que quando Deus está presente e a pessoa entende isso, a manifestação do seu poder. Eu não estou falando aqui em buscar milagres, eu estou aqui falando em buscar Deus. Amém? Eu estou falando em buscar aquele que é eterno. Amém? E quando eu faço isso com o meu coração, o resto vem, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como é que Esdras começa? O que ele faz primeiro? Para que o lugar mais sagrado do povo de Israel pudesse ser construído. Veja, irmãos, ele não começou indo até o templo. Preste bem atenção. Ele não foi lá com seus homens e começaram a pegar as pedras e colocá-las no lugar para novamente edificar o templo. Eles não fizeram isso. Note bem o que Esdras faz em primeiro lugar, porque isso é vital para nós. Nós temos que entender, porque a Bíblia, como eu disse há pouco, está cheia de exemplos para nós seguirmos. Amém? E nós precisamos entender isso. E eu tenho falado sobre isso. E eu tenho louvado a Deus por causa desse povo que se reúne nesse lugar. Você pode dizer assim, pastor, a nossa igreja é tão pequenininha, né? Pois, irmão, eu fui numa semana passada que eu fiquei com dó. Eu falei assim, meu Deus, eu estou no céu e não sei, ou melhor, não sabia. 9 anos lá. E eu contei, tinha 40 cadeiras, num espaço desse tamanho, daqui até lá, e daqui até a parede. Eu falei, Deus, nós estamos no céu. Amém? Nós estamos no céu. O que nós temos que fazer agora é levar o povo de volta para o caminho. Amém? É levar a igreja de volta para o lugar que ela deve estar. E Esdras mostra o meio. Ele mostra como isso tem que ser feito. Eu quero que você se atente muito ao versículo 2 agora. Diz assim a parte B do verso 2: E edificaram o altar do Deus de Israel. Irmãos, o altar do Deus de Israel tinha sido destruído. Assim como o templo foi destruído, assim como a cidade foi destruída. Mas perceba o que Esdras faz em primeiro lugar. Eu quero que isso entre no seu coração essa noite. Amém, queridos? Amém. Tudo estava destruído, inclusive o altar aonde os sacrifícios eram feitos.
E Esdras reconstrói o altar. Ele não foi direto para o templo, ele não foi direto para a cidade, ele não foi para os muros, ele foi para o altar. Porque o altar é o meio pelo qual o homem pode ter contato com Deus. O altar é o meio pelo qual Deus estabeleceu de que toda vez que o homem quiser algo de Deus, toda vez que o homem quiser buscar a Deus, toda vez que o homem quer ter um encontro com Deus, ele precisa ir por meio do altar. Glória a Deus. O altar do sacrifício. A figura da cruz e do cordeiro. Nós precisamos aprender com Esdras, porque ele edifica o meio pelo qual o poder viria novamente. Ele edifica o altar, e o altar fala da cruz. A Bíblia fala que eles edificaram o altar. Preste atenção agora, só para você entender. No versículo 3, na parte dele fala assim: porque o terror estava sobre eles. Meu irmão, os inimigos estavam vindo contra eles, para que eles não edificassem, para que eles não construíssem o templo novamente, para que eles não edificassem a cidade novamente. Os inimigos estavam ali, e eu fico imaginando, a Bíblia fala, o terror estava sobre eles. Mas Esdras sabia a solução para vencer o terror. E a solução para vencer o terror era o altar. Amém? Se você está tendo problemas na sua vida, se o terror tem batido na sua porta, se o medo tem batido na sua porta, se você tem passado por dificuldades, se os inimigos estão vindo contra você, aqui está a resposta para a sua vida. Aleluia. A cruz e o Cordeiro Jesus Cristo. Amém? Essa é a única resposta que Deus colocou na terra para que o homem possa chegar a Ele. Não há outro meio pelo qual você pode vencer, amado. Não há outro meio pelo qual você será um vencedor, meu querido. As boas palavras ou as palavras bonitas não vão fazer você vencer. Os métodos não vão fazer você vencer. As estratégias humanas não vão fazer você vencer. A única coisa que vai tornar você um vencedor é Jesus Cristo e Ele crucificado. É Ele e a cruz. Amém? Não há outro meio. Entenda isso. Nós temos ouvido muitas pregações, ouvido muitas ideias, ouvido muitos métodos, muitos treinamentos, muito isso, muito aquilo. Agora você vai mudar, agora você vai vencer, agora você vai conseguir. Não é verdade. Por que, pastor? Porque o meio pelo qual Deus deixou para que você seja um vencedor é a cruz do Calvário e o seu cordeiro. Amém? É esse o único meio, não há método, não há modelo, só existe um meio, e esse meio é o que o Senhor deixa. Por toda a Bíblia nós vemos isso, porque só há, como eu disse, há muitos sermões, mas há apenas uma mensagem, e essa mensagem é Jesus Cristo e Ele crucificado. Não há outra maneira de vencer o mal, não há outra maneira de vencer o pecado, não há outra maneira das bênçãos chegarem até nós, não há outra maneira. As campanhas, os copos, os lençóis, os lenços, os etc. da vida não vão fazer você e eu vencermos. O que vai nos fazer vencer é o que o Senhor Deus Todo-Poderoso deixou para eu e você entendermos. Amém? E qual é o que Esdras fez? Ele reedificou o altar. Porque ele sabia que com o altar presente, Deus estaria presente. Deus poderia vir. Você já viu a cruz, irmão? A cruz é um objeto que tem uma haste na horizontal, na vertical, e uma haste na horizontal.
porque Deus vem até nós e vem por meio de nós a todos os outros. Amém? Deus estabelece o meio, e o meio é Jesus Cristo e esse crucificado. Amém? Mas se você observar depois, você vai ver que Esdras dá um segundo passo. Esdras firma as bases, versículo 3, parte A, e firmaram o altar sobre as suas bases. Então o altar não era uma coisa que ficava no chão. O altar ficava sobre uma base. Ele fala sobre as suas bases, significando que para cada lado do altar havia uma base. Eu quero falar para você quais são essas bases hoje, para que nós possamos entender e começar a viver, amém? Tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. São 4 bases, porque são 4 lados do altar, amém? A primeira base que nós precisamos hoje, para que o altar seja sempre constante na nossa vida, para que realmente o altar tenha efeito na nossa vida, para que eu consiga manter o altar na minha vida, essa minha confiança, meu conhecimento, esse meu conhecimento desse altar, para que eu consiga manter essas coisas firmes na minha vida e constantes na minha vida, eu preciso estabelecer bases, amém? E a primeira base é o conhecimento da palavra. Nós precisamos, igreja de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, amém? Você e eu precisamos conhecer este livro de cabo a rabo, se é que eu posso chamar assim. Nós precisamos conhecer essa palavra desde o seu primeiro versículo até o seu último versículo, amém? O judeu, para ser considerado homem do sexo masculino, ele tem que recitar perante uma bancada de pessoas os 5 primeiros livros, os livros da lei. Ele recita isso e ele responde perguntas concernentes a isso, para que ele possa então depois se tornar um homem dentro da cultura judaica. Eles tinham um zelo e continuam tendo, infelizmente, sem a revelação, mas continuam tendo o zelo pela palavra. Nós precisamos conhecer a palavra do nosso Deus, amém? Nós precisamos entender a palavra do nosso Deus. Ela não é qualquer palavra. Eu tenho falado, quinta-feira foi maravilhoso aqui. Você perdeu de não vir, porque nós pudemos falar a respeito da Bíblia, desse livro tremendo, que é a palavra de Deus para a nossa vida, amém? Que nos mostra o caminho da salvação. Jesus falou assim: você quer saber a meu respeito? Conheça a minha palavra, conheça a palavra do Senhor, porque é ela que diz a meu respeito, amém? Quer conhecer a Deus? Impossível conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Impossível, impossível, porque Deus se mostra e se dá a conhecer a nós por intermédio da sua palavra, amém, amados? Ele se coloca de forma visível a nós, vamos colocar dessa maneira, por meio da sua palavra. Quando eu conheço a palavra, eu conheço Deus. Se eu não conheço a palavra, eu não conheço Deus, porque Deus se mostra a nós por meio da sua palavra. Glória a Deus. Infelizmente hoje, a maior parte das igrejas e dos crentes não conhecem a palavra, não conhecem. Têm uma Bíblia, possuem uma Bíblia, mas não conhecem aquilo que está escrito nela.
Porque se conhecesse, conheceria o Deus que serve, começaria a ter vitórias na vida, começaria a ter pensamentos diferentes, começaríamos a ter mais confiança no Senhor. A primeira base para este altar, que é a cruz, se chama conhecer a palavra. Amém? A segunda base se chama obediência a Deus e a sua palavra. Porque muita gente que diz conhecer a palavra não está obedecendo a palavra. E se esses que dizem conhecer a palavra, aspas, eu coloco aspas, não obedecem a palavra, significa que eles são piores do que aqueles que não conhecem a palavra. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Amém? Nós precisamos obedecer o que esse livro diz, porque esse livro não é, como eu disse há pouco, não é qualquer livro. Este é o livro. Aleluia. Irmão, são 2 livros, na verdade, são aproximadamente 4.000 anos de existência, aproximadamente. 4.000 anos de existência. Esse livro permanece ativo na terra. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Quantos já não tentaram destruir essa palavra? Quantos já não tentaram fazer com que as pessoas fossem enganadas? Mas este livro permanece, porque ele é eterno. Amém? Precisamos obedecer o que este Deus desta palavra manda. Amém, queridos? Glória a Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender das coisas que temos feito. Precisamos nos arrepender e voltar a obedecer aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra. Amém? Deus quer trazer de volta a igreja para o caminho. Amém, queridos? Ele quer trazer de volta. E Ele está trazendo de volta. Louvado seja o teu nome. Terceira base, para que nós possamos estabelecer o altar de forma que ele fique consistente, de forma que ele seja fixo, de forma que ele não tenha possibilidade de cair, se chama a fé exclusiva em Jesus Cristo e na obra da cruz. Pastor, todo domingo eu escuto isso. Você já começou a colocar em prática? Você já começou a colocar em prática a verdade da cruz? Começou a colocar em prática o que essa cruz proporciona na sua vida? Todo domingo, para que um dia essa revelação caia no seu espírito e você possa então ser um vencedor. Amém? Você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque infelizmente, no meio da igreja, hoje em dia, há muitos salvos, estarão com o Senhor, mas vivem nessa terra de uma maneira medíocre, vivem nessa terra de uma maneira que não precisariam viver, se entendessem e colocassem a sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo e na cruz. Amém? A terceira base é esta fé inabalável que temos que colocar no Cordeiro e no altar. Amém? É dali que vem a minha vitória. É dali que vem a sua vitória. É dali que eu posso ter contato com Deus. É dali que você pode ter contato com Deus. Se nós não entendermos isso, é como nós temos na nossa casa um aparelho de telefone celular e não sabemos fazer uma ligação.
precisamos colocar a nossa fé única e exclusivamente em Jesus Cristo e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Amém? E por último, a quarta base, para que você possa ter esse altar estabelecido na sua vida, para que ele realmente seja consistente, para que você nunca mais deixe de entender isso. A quarta base se chama o batismo com o Espírito Santo e seus dons. Não se tem muito pregado sobre isso ultimamente no meio da igreja. Não se tem falado mais a respeito desse batismo. Jesus foi muito claro, ele foi muito enfático. Ele falou aos seus discípulos que caminharam com ele 3 anos e meio aproximadamente. Ele disse a eles assim: olha, vocês agora devem ir para Jerusalém. Vocês vão até lá e fiquem lá. E ele foi muito enfático em dizer assim: fiquem lá até que do alto vocês recebam a promessa de meu Pai, que de mim vocês não viram. Jesus não disse a eles: agora vocês vão e façam a obra. Não! Jesus falou muito mais do que isso. Nós não damos a importância, mas Jesus deu a importância. Ele disse: vocês devem ir a Jerusalém e ficar lá até que vocês recebam. Ele sabia da necessidade que aqueles homens que caminharam com ele, que viveram com ele, que experimentaram os milagres, que fizeram os milagres. Ele sabia da necessidade que esses homens tinham de receber esse batismo e os dons do Espírito Santo atuando nas vidas deles. E a ordem foi: fique lá até que vocês recebam. E meus irmãos, eles foram e não saíram de lá até que receberam. O batismo com o Espírito Santo e a manifestação dos dons é extremamente necessário para a igreja hoje. Nós precisamos desse poder que está disponível a nós hoje. Nós precisamos desses dons do Espírito que estão disponíveis a nós hoje, porque esses tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, são tempos de engano, são tempos onde muitos apostatarão da fé, muitos abandonarão a fé na obra da cruz e no seu Cordeiro. Por isso nós necessitamos retomar essas coisas. Amém? Deus está trazendo de volta a igreja. Assim como Esdras foi para reconstruir, Deus está trazendo de volta, tirando a igreja do engano, tirando a igreja da escuridão, tirando a igreja para como ele começa. Porque veja, você pode dizer assim: pastor, qual é o sinal de Deus que ele está fazendo isso? É o crescimento da igreja? Claro que não. Não é. Não é. Eu tenho falado aqui, o tamanho da igreja não significa que Deus está presente nela. Na verdade, infelizmente, na maioria delas, que são grandes, eu estou dizendo todas elas, mas na maioria delas um bando de gente lá que não sabe nada, que só vai para oba-oba, só vai para aplicar cartão e dizer que foi lá. E para dizer: eu pertenço à igreja. Quantos membros? A minha tem 3.000 membros. Quantas a sua tem? E essa de 3.000 já se dividiu 2 vezes. Sinal de uma igreja que está sendo restaurada é a mensagem que está sendo pregada. E eu quero dizer para você, meu irmão, que é parte dessa igreja, que você faz parte dessa igreja restaurada. Amém? Porque a mensagem que tem sido pregada aqui é a única mensagem capaz de mudar o ser humano. Amém? Você faz parte de uma minoria. Porque é minoria. Pregando a obra da cruz. Amém? Mas nós fazemos
faz desta minoria. Aleluia. Eu falo de igreja pequena, mas eu faço parte da minoria. Aleluia. Amém. Eu faço parte da minoria que está sendo trazida de volta, para que a manifestação da glória de Deus possa acontecer nela. Amém. E eu quero dizer para você e profetizar aqui em nome de Jesus: você vai ver Deus se manifestando nesse lugar de uma maneira que você nunca viu. Você vai ver as pessoas sendo curadas de uma maneira que você nunca viu. Você vai ver pessoas sendo salvas de uma maneira que você nunca viu. Porque aquilo você tem recebido a palavra e pode fazer isso. Amém. Amém, amados? Você compreende isso? Eu não estou dizendo aqui que eu sou exclusivo. Amém? E você diz, não. Eu estou dizendo que aqui somos parte desse pequeno povo. Amém? É isso que eu estou dizendo. Eu não estou me vangloriando com a igreja. Misericórdia. Porque nós todos precisamos voltar e nos arrepender. Todos nós. Mas eu estou dizendo que esse mover de Deus, de trazer de volta a sua presença no meio do seu povo, acontecerá aqui também. Amém. Amém. E essa noite, Deus quer que essas bases sejam colocadas na nossa vida. Que essas bases sejam implantadas, que eu entenda que o meio pelo qual eu tenho acesso e os inimigos não podem me tocar e o terror não pode chegar até mim, o meio pelo qual é a cruz e Jesus Cristo, e eu tenho que colocar isso sobre bases que são o conhecimento da palavra, a obediência da palavra, a fé exclusiva na obra de Jesus na cruz do Calvário e o batismo com o Espírito Santo com os seus dons se manifestando nas nossas vidas. Amém. E eu quero essa noite orar por você. Em nome de Jesus. Você que quer, você que deseja, você que entendeu que o único meio é a cruz, você que entendeu que precisa ter bases sólidas para que isso possa nunca sair da sua vida. Você que deseja, eu quero orar por você. Amém. Essa tarde eu estava orando, Deus me falou, ore por eles. Ore para que o batismo do Espírito Santo venha sobre a vida deles. E eu quero orar por você. Amém. Eu quero orar por você, para que você receba esse batismo nessa noite. Para que você realmente possa receber os dons do Espírito essa noite. Amém. Veja, irmão, o Espírito Santo não veio antes de Jesus ter passado pela cruz. Ele não veio. Por quê? Por que o Espírito Santo não encheu aqueles homens antes da obra da cruz? Porque o que dá legalidade para o Espírito Santo agir na vida das pessoas e na terra é a obra consumada de Jesus na cruz. Amém? Quando eu entendo isso, quando eu entendo que é tudo por meio da cruz, o batismo com o Espírito Santo também é. Amém? Sem a cruz, não há legalidade para o Espírito Santo agir. Mas quando eu entendo isso, ele vem sobre a minha vida. Amém? Eu quero orar por você. Você que deseja receber o batismo do Espírito Santo, vem à frente. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Não demore não, porque nós não vamos ficar a noite toda aqui. Amém? Você precisa de restauração, pode vir aqui na frente. Você precisa de discernimento espiritual, pode vir aqui na frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, amados. Por isso eu estou orando também. Se eu não acreditasse no que eu estou fazendo aqui, eu não estaria fazendo isso, amém? Vivo falando com os irmãos 1000 vezes. Eu não sou idiota. Eu não sou idiota. Eu não sou aquele que vai com as outras. Não. Se eu não acreditasse e cresce que o Senhor quer batizar você com o Espírito Santo, eu não chamaria você aqui nem oraria. Tem sentido para mim. Amém? Mas como eu creio, se você crer, você vai receber. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Nós vamos ministrar o batismo do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós vamos ficar orando por você. Entenda o que nós vamos fazer hoje aqui, amém, queridos? Paulo disse assim: vocês creram no que eles disseram assim, no batismo de João. E Paulo simplesmente ministrou a eles o batismo do Espírito Santo, eles receberam, amém? E você vai receber em nome de Jesus. Você que não veio à frente, feche seus olhos onde você estiver, em nome de Jesus. Você vai receber a ministração e vai voltar para o seu lugar louvando ao Senhor, amém, queridos? Em nome de Jesus, nós vamos ministrar sobre a sua vida o batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, e você vai exaltar o nome do Senhor, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Assim que você receber a ministração, você vai voltar para o seu lugar. Eu ministro sobre as suas vidas o batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, em nome de Jesus. Recebe agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida, recebo, em nome de Jesus. Eu ministro agora o batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas nas suas vidas. Recebo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Eu ministro agora sobre a sua vida o batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, em nome de Jesus. Eu ministro agora, recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ministro sobre as suas vidas agora o batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas. Receba agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ministro sobre as suas vidas agora o batismo com o Espírito Santo com evidência de novas línguas. Receba agora, em nome de Jesus. Recebe, em nome de Jesus. Eu ministro agora sobre a sua vida, Ronan, o batismo com o Espírito Santo com evidência de novas línguas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, vamos colocar em pé, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai Celestial, em nome de Jesus. Cada vida, Senhor, que entrou nesse lugar nessa noite, possam ser tocadas agora pelo Teu poderoso Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado pela obra do Calvário que tem sido ensinada nesse lugar. Muito obrigado por fazermos parte, ó Deus, do povo que o Senhor está restaurando. Louvado seja o Teu nome por isso. Nós louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.